No episódio de hoje eu gostaria de falar sobre comunidades. Outro dia uma pessoa me perguntou pelo Instagram, me mandou um direct, perguntando sobre a minha participação, por que eu continuo participando de duas comunidades no exterior e que eu falava sobre isso no YouTube. Eu, como nunca falei abertamente os motivos pelos quais eu continuo participando dessas comunidades, eu gostaria de fazer esse vídeo aqui para te explicar, né, a importância aqui para a indústria da música e para mim, como produtor musical, como empresário, né, aqui da indústria da música, para o meu negócio em si, né, para o resultado da indústria da música nos últimos, principalmente 3 anos. Já vai fazer 5 anos que eu participo de comunidade. Até pouco tempo atrás, meados de, acho que foi agosto de 2024, eu participava de 3 comunidades. Era pesado, porque além de fazer tudo que eu tinha que fazer aqui para a indústria da música, participar de 3 comunidades, a depender do que está disponível nessas comunidades, você nem tem tempo de olhar tudo e acaba gastando dinheiro à toa. E no início eu confesso que eu entrei nessas comunidades, as 3 do exterior, porque aqui a gente, no Brasil, infelizmente a gente não tem, por enquanto, nada assim. Eu entrei nessas comunidades lá atrás para tentar absorver o máximo de coisas que eu pudesse sobre o mercado de trilha sonora. Obviamente, conhecer algumas pessoas se fosse o caso, aprender um pouco, enfim, mas era aprendizado linkado ao negócio de trilha sonora que eu queria expandir. E deu certo, né? Eu conheci pessoas, eu participei de masterclass, eu perguntava muito, eu interagia com pessoas, né, através dos inbox, né, a gente tem um contato entre as pessoas e eu pegava o contato de quem eu achava que também interagia, de quem tinha mais ou menos o mesmo estilo, né, trabalhava em cima do mesmo estilo que eu, para conversar, chamava essas pessoas para fazer um bate-papo e funcionou bastante. Desde 2024 para cá, eu não vou lembrar a data exata, mas acredito que tenha sido agosto, eu saí de uma 3ª comunidade e fiquei em 2, e pretendo ficar nessas 2 por mais um tempo. Talvez uma só no futuro, não sei, mas a decisão vai ser tomada em função do resultado que nós vamos ter na comunidade da indústria da música, dentro do clube dos produtores de trilha, que eu explico para vocês daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Quais foram os principais motivos pelos quais eu optei em continuar com essas 2 comunidades? O que eu tenho feito nessas 2 comunidades? O que elas têm trazido de positivo para mim, Gevandro, como produtor musical de trilha sonora, e também para a indústria da música enquanto empresa. Eu anotei aqui, tá aqui a minha colinha, 6 pontos principais. Tem outros também, mas os outros são, para mim agora, né, 2026, menores. E esses aqui são os principais, são os que eu gostaria de falar com vocês. O primeiro deles é para fazer networking. Uma comunidade, ela tem, né, por base você conectar pessoas, né? E uma comunidade, obviamente, assim como a sociedade, a comunidade onde você vive, aí quando a gente fala a palavra comunidade, é para trocar algo em comum, né? Em unidade, ou seja, comunizar algo que todos tenham interesse em comum. E aí é muito importante você fazer parte, né, pelo menos eu acho, de algo que está sendo discutido no mercado, daquilo que você está percebendo, porque a sua visão ela acaba ficando muito engessada. A gente fica só no nosso mundo, a gente conhece poucas pessoas, sai pouca às vezes, e o fato inclusive de serem 2 comunidades no exterior, uma nos Estados Unidos e outra na Alemanha, me faz olhar para esses 2 mercados e ter uma noção do que está acontecendo, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né. A primeira comunidade que eu participo é uma comunidade maior. Eu acredito que hoje ela deva ter aí por volta de umas 60 e poucas pessoas, não sei o número exato, mas entre 60 e 70 pessoas, e isso varia um pouquinho. É uma comunidade paga, todas as 2 são pagas. É uma comunidade que é voltada para produtores de trilha, tem que ser aprovado, né? Você tem que ser aprovado para entrar em ambas. Então, uma dos Estados Unidos, focado em diversos estilos, principalmente para quem quer vender de forma online, né? Porque muitas das pessoas que estão lá, a comunidade foi criada nesse sentido. Hoje em dia, algumas pessoas que lá estão
pelo que eu sei, assim como eu, né, também vendem no mercado offline, mas a comunidade foi construída e o foco dela é no mercado online. E saindo do mercado online, o que a gente pode fazer através do mercado online? Tem um mercado aí no meio termo, aí eu vou falar sobre ele lá dentro do Clube dos Produtores de Trilha. A segunda comunidade que eu participo e que eu também faço um networking, inclusive o meu networking lá é melhor do que na primeira, por ser uma comunidade que só tem 16 pessoas, ser uma comunidade em alemão, a comunidade é na Alemanha, eu sou o segundo estrangeiro da comunidade, só tem, né, eu e mais uma outra pessoa, um americano, o resto são tudo alemães. A comunidade você só entra com convite, eles não querem crescer, eles querem, né, montar parcerias numa comunidade bem pequena, com intenções diferenciadas. Eu não posso nem falar a comunidade porque ela é fechada, também não vai adiantar se eu, né, falar nada aqui para as pessoas, mas é uma comunidade muito interessante porque ela tem alguns focos específicos, e o foco lá, além do networking, é uma das outras coisas que eu vou falar aqui daqui a pouco para vocês. E tem funcionado para mim porque, como eu morei 10 anos lá, eu falo muito bem alemão, e foi uma comunidade que eu vim na verdade eu fui convidado por 2 motivos. Primeiro, porque eles queriam, na época do meu convite, alguém que tivesse o sangue latino para levar alguma influência para as parcerias de projetos que eles fazem, que tem a ver com a música latina. Então me escolheram e eu fiquei muito feliz por isso. O segundo motivo da minha escolha, que agora que eu estou conseguindo retornar para eles em forma de, como é que eu vou dizer, dos meus serviços, vamos chamar assim, e tudo lá eles trocam, né? É muito interessante, nada é parceria gratuita, eu faço para você, você faz para mim, não. As coisas são realmente pagas e todo mundo valoriza o trabalho do outro. É porque eu entendo de empresas, né, e tenho o IOPEX, que é a minha empresa, eu tenho esse background da área da consultoria e agora da mentoria há muitos anos, e eles querem que eu leve para eles todo o conhecimento empresarial que eu utilizo aqui no Brasil, obviamente que de forma com que eles adaptem lá para ele. Então, esses são os 2 principais motivos, através deles, né, de eu estar lá. Os outros motivos meus, eu vou continuar falando para vocês aqui. Então, número 1, network é muito importante. A gente não vive nesse mercado, principalmente se a gente trabalha sozinho, como é o meu caso, sem network. A gente dificilmente vai conseguir entrar em mercados, vai conseguir entrar em empresas e institutos e em diversos lugares, se não for através de uma outra pessoa que lá está, ou através de um intermediário que vai te levar para lá, que já vendeu algo ou está fazendo algo. Então, fazer networking é muito importante, e as 2 comunidades me proporcionam isso, e é por isso, né, o primeiro motivo de eu estar lá. O segundo motivo é para adquirir novos clientes, e quando eu falo adquirir novos clientes, para mim, de forma individual, ou seja, eu estar nas comunidades para olhar lá o que as pessoas estão levando, porque as 2 comunidades têm uma coisa muito legal, que eles levam projetos que muitas vezes alguns dos produtores não estão conseguindo pegar, e são divulgados projetos lá diversos, em parceria ou individualmente, enfim, aí você pega o projeto se você quiser, e aí você entra em contato, paga uma comissão para quem te passou aquele projeto, e as coisas funcionam. É tudo em cima de business, tudo muito bem feito, tudo com contrato, as coisas são feitas com seriedade, e por isso que funciona muito bem. As pessoas que estão lá são vistas, né, e lidam como profissionais, então funciona muito bem. Então, o segundo motivo meu de estar nessas 2 comunidades é para adquirir alguns dos meus clientes individuais, que inclusive estou produzindo agora um catálogo, né, um pacote de trilhas aí. Falei outro dia sobre catálogos de músicas num outro vídeo, da importância deles, e eu fui comprado por 2 empresas que me solicitaram catálogos de músicas para vídeos específicos. Então eu tenho que pegar os vídeos e trabalhar trilhas sonoras em cima de vídeo. É uma coisa que eu adoro fazer, faço isso há muitos anos, até antes mesmo de começar a vender trilha, quando eu trabalhava com jingle. Eu conheci um cara em Belo Horizonte, inclusive, trocando meu teclado. Foi uma época que eu fui fazer uma manutenção no meu X3 da Korg, que eu tenho até hoje, está em casa, eu nem trouxe ele para cá. E aí, esse cara já trabalhava com audiovisual, assim, de maneira bem inicial e tal, mas
foi para mim um pioneiro, né? E hoje está bem mais velho, parou de trabalhar com isso, e eu vi outro dia ele dando uma entrevista na internet, fiquei muito feliz de ter feito umas aulas com ele e ter conseguido ser despertado por ele naquela época para o audiovisual, uma coisa que a gente não esquece. Terceiro motivo de estar nessas duas comunidades é para adquirir conhecimentos, né? E conhecimento, pessoal, é uma coisa muito relativa, né? A gente tem o nosso conhecimento adquirido com relação ao tempo, a gente transforma o conhecimento em certas habilidades, caso você queira tocar, você, né, vai ficando mais hábil ao tocar um instrumento. No meu caso, o meu instrumento principal é o teclado, e o importante das comunidades, a americana nem tanto assim, eu nem utilizo tanto dos conhecimentos da comunidade, embora tenha, né, muita coisa de conhecimento lá, mas eu utilizo mais a comunidade alemã para adquirir os conhecimentos, que eles têm uma base de knowledge, né, de conhecimento muito grande, de coisas que agora é para o meu mercado. Eu tenho priorizado as trilhas para trailer, né, de alguns subnichos de trailer que eu gosto de produzir. Então, de um tempo para cá, eu não produzo tudo de várias coisas mais, já tem uns 3 anos que eu me foquei em trailer e música, né, em trilha cinemática, faço algumas outras trilhas por demanda apenas para clientes muito especiais para mim e que me solicitam coisas e me pagam muito bem para eu sair da minha linha, senão eu também não saio. Escolho, graças a Deus, tenho a oportunidade de hoje conseguir escolher os meus clientes, porque eu não tenho tempo de pegar muitos projetos. Queria que a gente tivesse aqui no Brasil, inclusive, uma comunidade, vou tentar criá-la lá dentro do Clube dos Produtores de Trilha, já vou falar disso também para vocês, mas adquirir conhecimento é muito importante, porque se a gente não evolui, né, a gente para no tempo e fica só dentro da nossa caixa chamada estúdio, home studio, enfim, independente de onde você trabalha e produz, né, a gente não evolui, né? E sem conhecimento, esse conhecimento não vai virar habilidade, não vai te dar experiência, não vai te dar dinheiro, não vai fazer você chegar a nada. Ou o contrário, tem muita gente que adquire muito conhecimento, lê livro, assiste vídeo no YouTube e tal, e não faz nada com ele. E não transforma esse conhecimento num resultado para a própria vida, seja em forma de dinheiro, de empresa, de melhoria, de alguma coisa. Então, isso não é sabedoria, isso é acúmulo de informação. Você tem o conhecimento, mas você não traz resultado para você mesmo ou para as outras pessoas, porque você só está acumulando, e não é isso que eu gosto. Eu quero adquirir conhecimento para que as coisas que eu faço para mim possam ser transformadas em resultados para minha vida, para a indústria da música, para o IOPEX, para o meu futuro, enfim, para algo que eu queira desenvolver para o presente ou para o futuro. Quarto motivo é para fazer parcerias, né? As duas comunidades têm possibilidade disso, as duas comunidades oferecem chances de você conhecer pessoas, tanto no offline quanto de forma direta, né? Eles fazem às vezes lives, eles convidam pessoas para dar masterclass, eles divulgam projetos que são específicos para parcerias, para incentivar esse tipo de trabalho, e eu tô lá também para isso, porque inclusive eu me provoco, né, a fazer algumas parcerias, principalmente na comunidade da Alemanha, porque eu sou solicitado a colocar a minha mão em projetos, a minha mão musical, né, minhas ideias, minha composição em projetos que tem aí a necessidade desse feeling de música um pouco latina e tal, e é muito interessante você participar de projetos no exterior que as pessoas querem algo do seu país, e não que eles não tenham capacidade de fazer, se as pessoas estudarem e tal, mas é algo que eles dão oportunidade e veem que cada macaco no seu galho, né, vamos dizer assim. E é verdade, fazer parceria é muito importante. Eu já tive retornos tanto financeiros quanto de proximidade de pessoas. O alemão que veio aqui no Brasil há pouco tempo atrás, eu até divulguei sobre ele aqui no canal, foi através de parcerias que eu fiz. Ele veio para cá, ficou muito satisfeito, ganhou dinheiro aqui através de contato meu, fez projetos, continua fazendo projetos, me agradeceu muito, e é isso que vale, né? A vida não é feita só para a gente pensar no próprio umbigo, a gente tem que pensar também nos outros, apoiar os outros, contribuir para o crescimento, né, das pessoas, e fazer com que essas parcerias deem frutos para todo mundo. Uma hora você ganha um pouco menos, outra hora você ganha um pouco mais, e essa troca constante é que vai fazer você se desenvolver. Isso é muito importante.
pelo menos tem sido para mim. Quinto motivo é porque estou lá para captar as novidades do mercado, as tendências, me atualizar, porque, de novo, a gente fica muito dentro da bolha, a gente acaba participando de muitas coisas, de pouquíssimas coisas fora, até porque no Brasil não tem nada nem presencial, nem online, que a gente possa, né, nos atualizar aí, uma ou outra pessoa que a gente às vezes segue no YouTube, lê um blog, faz alguma coisa. Aqui no Brasil a gente tem isso. E como as empresas, a grande maioria das empresas, das maiores, né, as boas empresas estão nos Estados Unidos ou na Europa, eu me sinto na obrigação, né, por falar as duas línguas, tanto o inglês quanto o alemão, de participar, se eu quiser me atualizar, de coisas que estão fora. E isso custa caro, né, custa dinheiro. As duas comunidades, uma em dólar, obviamente, a outra em euro, não são baratas, mas é um investimento que se paga com o tempo, né? Você não vai querer, no primeiro ano, reverter tudo em dinheiro e ficar fazendo aquela conta lá, mesquinha, quanto que eu vou pagar e quanto que eu vou ter. Isso, não sei, isso eu acho que é meio ter cabeça de pobre, não no sentido só financeiro, né? Mas no sentido da escassez, porque tem muita coisa que você aprende agora que você vai usar para o resto da vida, então isso não tem um cálculo matemático para se fazer. E eu tenho retorno de várias coisas, parcerias, projetos, tem cliente que tiveram clientes que vieram da comunidade americana, que eu atendo até hoje, né? E tem clientes novos da comunidade da Alemanha que me trouxeram outros clientes, então isso não tem preço. Então ficar atualizado do que tem no mercado, tanto para trazer novidades, né, para mim mesmo, para eu poder usufruir dessas novidades e utilizá-las a meu favor, mas agora cada vez mais por conta do Clube dos Produtores que está nascendo, né, e vai abrir as inscrições em breve, e é muito importante a gente se atualizar, né? A inteligência artificial está aí, o que está acontecendo no mundo, saber as coisas que as plataformas estão fazendo, as empresas estão buscando, isso é muito importante para quem quer se dar bem no mercado, né? Quem não se atualiza acaba perdendo oportunidades diversas. E por último, contribuir, né? Por incrível que pareça, eu consegui, principalmente nessa comunidade da Alemanha, chegar onde eu queria, né? Ficar conhecido dentro da comunidade, não para alimentar meu ego, mas para as pessoas respeitarem uma pessoa do exterior, né? E eu lá, tô longe de ser o melhor músico ou o melhor produtor, enfim, embora todo mundo elogie os meus projetos, as minhas trilhas, mas eu sei que tem gente muito melhor que eu, mas esse não é o tema principal, né? Aquilo que a gente faz e faz bem feito, faz de coração, faz com carinho, com cuidado, pensando obviamente no seu cliente, mas querendo também fazer a sua empresa, a sua carreira crescer, as pessoas veem, né? Com o tempo isso é visto. E nessa comunidade que eu participo de trailer, agora eu estou podendo contribuir, né? Retribuir, na verdade, de uma forma um pouco mais constante. Lá eu dou aulas, dou uma aula por mês, todos os meses. Lá eu levo temas empresariais para o mundo da música, que é o que eu faço aqui também na indústria da música, e vários são inscritos, inclusive no meu canal, devem assistir esse vídeo, tem que colocar o tradutor, tem gente que tem paciência ou não, mas não é normal, né, de um estrangeiro ficar vendo coisas da língua portuguesa, porque o português para eles é muito difícil, assim como o alemão para nós também é muito difícil. Eu só aprendi alemão porque morei lá, tenho um filho lá, converso com ele todas as semanas, então a gente precisa contribuir, né? Se você quer entrar numa comunidade para tirar, eu aprendi uma coisa no passado, há muitos anos atrás, quando eu participei de um grupo de empresários chamado BNI, que primeiro você dá, para depois receber. Inclusive tem um livro do Adam Grant, se eu não me engano, esse é o nome do autor, chama Dar e Receber. Primeiro você tem que dar. Se você quer receber coisa boa, contribua primeiro. Porque ninguém está ali só para sentir que você está querendo tirar algo de proveito para você. Dê para os outros aquilo que você gostaria de receber. E se você dá de coração aberto, você vai receber de várias formas. E foi isso que aconteceu. Eu contribuí muito. Hoje em dia eles me deram várias oportunidades e continuam me dando. Tem vários projetos já previstos para 2026. Tem pouca agenda livre aqui de produção, porque muita coisa já está vendida. Então agradeço muito a esses temas, né, que eu falei aqui, ao network, aos conhecimentos que a gente adquire, mas se você quer entrar numa comunidade, você vai
uma das coisas que você vai poder, né, e eu acredito que seja muito inteligente da sua parte, é contribuir de alguma forma, né, dando opinião, dando uma dica, trazendo uma novidade que você conheceu, postando coisas que são importantes para você, que você conquistou, porque essa participação ativa nossa da comunidade vai fazer você ser visto, e as pessoas que são bem vistas, porque são vistas como profissionais, não é porque, eu quero aparecer, eu quero isso, não, faça isso de forma regrada, de forma tranquila, contribua, dê opinião em cima de opinião dos outros, participar. Quando você começa a participar, você começa a ser visto. Quando você começa a ser visto com coisas positivas, com coisas profissionais, com coisas bem feitas, essa visão muda de apenas uma visão para algo um pouco mais formal, e aí rolam os convites, rolam as parcerias, rolam os projetos, né, as indicações, e uma série de coisas começa a acontecer até você, né, efetivamente poder fazer parte de algo talvez até maior, se essa for a sua intenção, como tem sido a minha nessa comunidade específica da Alemanha. Então, foram esses os 6 motivos, e uma das coisas que eu gostaria de deixar de conclusão aqui nesse vídeo, para ele não ficar muito longo, é que eu estou muito animado, né, com o que eu estou vendo do resultado do projeto do Clube dos Produtores de Trilha. As primeiras Masterclass estão prontas, já estão inclusive no aplicativo, a gente está finalizando agora, contratei 2 parceiros aí, um desenvolvedor e o outro uma pessoa para me ajudar a colocar os conteúdos lá dentro. Tem um material específico dos compositores / produtores que a gente vai entregar toda semana para a gente estudar junto os melhores produtores de trilha sonora que esse mundo já teve, começando lá atrás, pelo Ennio Morricone e assim por diante. Então você vai receber lá dentro do Clube dos Produtores materiais, né, em PDF para você ler através do aplicativo e ter acesso a esse material. Vários deles eu estou trazendo inclusive de fora dessa comunidade da Alemanha, que eles me permitiram trazer e traduzir, então tem muito trabalho de tradução que a gente está fazendo agora e que ainda vai, né, ter que ser feito. Tem o próprio material da Masterclass que eu estou desenvolvendo, as aulas, né, são em cima de coisas técnicas para o mercado online e offline, para você aprender a entrar nesse mercado, trabalhar nesse mercado e viver, né, da sua música nesse mercado. Então, o Clube dos Produtores de Trilha vai nascer já, está em fase de, vamos dizer assim, de gestação, né, e estou muito satisfeito com o que eu estou vendo lá dentro. E uma das coisas que a gente vai ter lá é a comunidade. A comunidade dos produtores de trilha vai estar lá dentro do aplicativo, obviamente só para quem, né, conseguir ali fazer parte do Clube dos Produtores. A gente resolveu, inclusive eu acho que anteontem, eu não vou lembrar o dia certo, mas não, foi no sábado, a partir de uma reunião que eu fiz com a pessoa que desenvolveu o aplicativo, eu vou disponibilizar o aplicativo para todo mundo. O acesso ao aplicativo da indústria da música vai ser gratuito, né? Todo mundo pode entrar, pode participar ali e ver o que está acontecendo dentro do aplicativo, o que está disponível, mas obviamente o clube é pago e vai ter ali uma mensalidade, é um programa de aprendizado contínuo, com uma mensalidade para que você consiga não necessariamente ter aquele volume de conteúdo de um curso e tal, para que você tenha regradamente toda semana um volume de conteúdo para você se dedicar, através da Masterclass, conteúdo técnico, através dos materiais dos compositores e produtores, e também extra a Masterclass, né, uma vez por mês, Masterclass Tira Dúvida. Salvo isso, a gente vai interagir muito através da comunidade, e lá tem um feed, lá tem uma série de coisas que o aplicativo vai nos fornecer. Então, se você quer participar, a lista de interessados ainda está aberta, quem tiver na lista de interessados vai receber primeiro aí as condições iniciais, né, do lançamento que a gente vai fazer em breve. Já eu vou, inclusive, avisar a data, a gente está fechando, acredito que essa semana eu já deva saber a data. Eu estou dependendo apenas de 2 coisinhas que ainda faltam, detalhezinhos a serem acertados dentro do aplicativo, que eu solicitei para a empresa, e o resto já está tudo pronto. Então, vem aí, muito em breve, o Clube dos Produtores de Trilha. Se você quer aprender a ter um negócio em cima da produção de trilha sonora, esse é o lugar para você. Estou me dedicando muito para trazer de fora tudo que eu estou conseguindo e tudo daqui de dentro, dos meus HDs, enfim, dos materiais e dos conhecimentos que eu tenho, colocar lá dentro para a gente desenvolver algo que o Brasil não tem
Isso é algo que vai crescer e que eu espero permanecer por muito tempo, contribuindo no Brasil para que a gente consiga também ter aqui pessoas que sejam conhecidas pelas suas trilhas sonoras, independente do mercado que você opte. Então, a lista do Clube dos Produtores, lista de interessados, está aberta, o link está aqui abaixo para você. Grande abraço, fico por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.